Sempre acreditei que a velhice chegaria para me trazer um certo descanso, um tipo de serenidade conquistada pela longa estrada percorrida. Eu havia criado meu filho com esforço, sacrifício e amor, renunciei a coisas que só agora percebo que também eram partes de mim para que ele tivesse oportunidades melhores. Foram noites mal dormidas, empregos pesados e decisões difíceis, sempre tomadas com a esperança de que, no futuro, haveria gratidão e reconhecimento. Mas naquele dia em que ele bateu à minha porta com um sorriso ensaiado e uma mala pequena nas mãos, compreendi que todo o caminho que eu havia trilhado estava prestes a desmoronar de um jeito brutal e silencioso. Ele me falou de uma viagem surpresa, um presente, dizia ele, uma forma de me proporcionar dias de paz, longe das preocupações da rotina. Eu, ingênua, deixei que a esperança se infiltrasse em mim, como se aquele gesto fosse um aceno de carinho, uma prova de que eu ainda tinha importância em sua vida. Acreditei, e essa foi a minha primeira queda. O percurso até o aeroporto foi marcado por um silêncio incômodo. Eu tentava puxar assunto, falar sobre memórias antigas, contar histórias da infância dele, mas recebia apenas respostas curtas, rápidas, como se a pressa fosse maior do que a paciência de me ouvir. Pensei que fosse cansaço, talvez nervosismo pela surpresa que estava por vir. Só mais tarde percebi que era apenas o desconforto de conviver com alguém que já não queria por perto. Quando chegamos ao destino, um país estrangeiro que eu não conhecia, senti um frio estranho no peito. Ele não falava dos passeios planejados, nem do hotel. Apenas me conduzia de maneira prática, quase mecânica, como quem cumpre uma tarefa e precisa se livrar dela. A fachada do lugar me enganou. Era um edifício grande, com janelas largas e jardins cuidados. Mas quando as portas se abriram e vi os corredores brancos, os enfermeiros passando, os olhares que não me reconheciam, o coração afundou. Ele me explicou, com uma calma artificial, que era um retiro, um espaço para que eu pudesse descansar e receber cuidados. Eu perguntei, confusa, por que não havia sido consultada, por que não poderia simplesmente ficar em minha própria casa, por que estava tudo sendo decidido sem mim. Ele desviou os olhos, murmurou frases vagas sobre não ter tempo de cuidar de mim e sobre como aquele lugar seria melhor. Melhor para quem? Para mim, que estava sendo empurrada para um canto distante e desconhecido? Ou para ele, que finalmente se livrava do peso que dizia sentir ao ter uma mãe presente em sua vida? Assinei papéis que me estendiam como se fossem apenas formalidades, e naquela pressa, sem óculos e sem tempo de ler, percebi apenas meu nome rabiscado em folhas que pareciam me enterrar viva. Foi como se eu estivesse sendo transferida de um mundo onde ainda tinha voz para outro, em que seria apenas uma sombra entre tantas outras. Lembro da porta se fechando atrás dele, da promessa falsa de que voltaria em breve, do aceno distante e da sensação de vazio que tomou conta de mim. Eu não estava em um retiro, estava em um asilo em terras estrangeiras, longe da língua que eu falava, longe das ruas que conhecia, longe de qualquer memória que pudesse me sustentar. Naquela noite, sentada na cama estreita, cercada por paredes estéreis e pelo silêncio cortado apenas pelos passos apressados de enfermeiros, compreendi que havia sido traída da forma mais cruel possível. Não era apenas o abandono físico, era a sentença silenciosa de que, para ele, eu já não tinha valor, de que minha vida podia ser administrada sem a minha permissão, de que minha história já estava encerrada e poderia ser arquivada em um quarto de hospital. A dor que senti não era só de solidão, era a dor de enxergar claramente que toda uma vida de dedicação havia sido resumida a esse gesto final de descaso. Eu fechei os olhos e respirei fundo, tentando não chorar, porque até as lágrimas pareciam inúteis diante do que havia acontecido. Mas uma semente foi plantada ali, no meio daquela escuridão. Era uma semente de raiva, de indignação, mas também de lucidez. Percebi que, se ele havia sido capaz de me trancar ali, acreditando que eu morreria esquecida, eu precisaria ser ainda mais capaz de usar a inteligência que restava em mim para não permitir que sua ganância triunfasse.
O dia da traição não seria apenas o marco da minha queda, mas o início do meu silêncio calculado. Eu não gritava, não pedia socorro, não implorava. Eu apenas observava, absorvia e guardava cada detalhe. Ele pensava que havia me descartado, mas na verdade me havia dado o tempo necessário para construir algo que ele jamais imaginaria. Era o primeiro capítulo de uma história que ainda estava longe de terminar. E naquele instante, prometi a mim mesma que, mesmo que fosse com passos lentos e com as mãos trêmulas, eu encontraria uma forma de transformar aquela dor em algo maior. Ele havia me traído, mas ainda não sabia que havia cometido o maior erro de sua vida. A cada dia que passava naquele lugar, a sensação de abandono se tornava mais concreta, mais palpável, como uma pedra fria repousando sobre o meu peito. Eu acordava cedo, ouvindo o arrastar dos chinelos de outros internos pelos corredores, os passos marcados dos enfermeiros que entravam e saíam dos quartos com a naturalidade de quem cumpre uma rotina sem alma. Não havia rostos conhecidos, não havia vozes familiares. Tudo soava distante, como se eu tivesse sido arrancada de minha própria vida e enxertada em uma realidade que não me pertencia. Eu ainda esperava, nos primeiros dias, que ele aparecesse, que meu filho viesse me visitar, me trazer um abraço, ou ao menos um sorriso que quebrasse o gelo que me envolvia. Mas o tempo foi passando e o vazio foi crescendo. As primeiras semanas foram preenchidas por promessas vazias. Telefonemas curtos, mensagens enviadas com a frieza de quem escreve por obrigação, sempre carregadas de desculpas. Trabalho, compromissos, distância. Eu tentava me convencer de que era apenas uma fase, que logo ele viria, que não me deixaria ali sozinha. Mas logo os telefonemas rarearam, as mensagens se tornaram inexistentes e com o silêncio dele veio a confirmação cruel de algo que eu já intuía. Não havia planos de me buscar, não havia intenção de me visitar. Ele havia me deixado ali como quem fecha a tampa de uma caixa e a empurra para o fundo de um depósito. Eu não era mais mãe, não era mais parte de sua vida. Eu era um peso morto que ele tinha removido do caminho. Os dias tinham uma monotonia sufocante. As refeições eram sempre iguais, sem gosto, preparadas mais para manter corpos funcionando do que para alimentar almas. Os rostos ao redor eram marcados pelo mesmo abandono. Idosos que haviam sido esquecidos por suas famílias, olhares vazios que refletiam a dor de serem descartados por aqueles que deveriam amá-los. Eu me sentia parte de um cemitério de vivos, um lugar onde as histórias eram enterradas sem cerimônia, onde a memória das pessoas era apagada em silêncio. E, no entanto, mesmo ali, algo dentro de mim se recusava a ser apagado. Eu não podia permitir que o gesto do meu filho fosse o último capítulo da minha vida. O choque maior não estava apenas na distância geográfica, mas na certeza de que havia sido planejado. Percebi isso quando recordei da viagem surpresa, das malas arrumadas com tanta pressa, da ausência de detalhes, das explicações vagas. Ele havia me enganado. Não se tratava de descuido, mas de uma decisão premeditada. Ele havia escolhido me descartar em outro país para garantir que eu não teria para onde fugir, para que o retorno fosse impossível, para que minha voz não tivesse eco. Eu me dei conta de que, para ele, eu já estava morta. Restava apenas esperar que meu corpo acompanhasse a sentença que ele havia decretado em silêncio. A cada noite, deitada na cama estreita, eu revivia nossas memórias, tentando encontrar em algum ponto da linha do tempo o momento em que tudo se quebrou. Eu lembrava dos primeiros passos dele, das febres que cuidei durante madrugadas, dos aniversários em que me endividei para comprar presentes que ele desejava. Onde foi que o amor se perdeu? Em que instante o laço entre mãe e filho foi substituído pela frieza do cálculo, pela ganância que parecia ter se tornado sua bússola? Essas perguntas martelavam em minha mente, mas não havia respostas. Apenas o silêncio cortante, que me lembrava a cada instante de que eu havia sido deixada para trás. O abandono tinha um gosto amargo que não se dissipava. Era como engolir todos os dias a mesma porção de desprezo, digerida lentamente até corroer o estômago. Mas, paradoxalmente, esse mesmo gosto me mantinha desperta. Se por um lado eu me sentia pequena e desamparada,
Por outro, eu sentia a necessidade urgente de resistir. Eu não podia permitir que ele vencesse, que sua frieza definisse o fim da minha história. Eu precisava encontrar um sentido, uma forma de mostrar que ainda existia, que ainda tinha valor, que ainda podia lutar, mesmo que em silêncio. Os funcionários do asilo, acostumados à resignação, se surpreendiam quando viam meu olhar firme, ainda que meu corpo já não tivesse a mesma força. Eu não aceitava simplesmente ser parte do esquecimento. Eu observava tudo. Os papéis que assinava, os horários das visitas inexistentes, os telefonemas registrados. Eu registrava mentalmente cada detalhe, como se estivesse guardando munição para uma guerra que ainda viria. Porque, no fundo, eu já começava a compreender que o abandono não era o fim, mas o estopim de algo maior. Ele havia me deixado para morrer em silêncio, mas eu usaria esse mesmo silêncio como arma. O choque do abandono me quebrou por dentro, mas também me despertou. Eu passei a enxergar com clareza que o amor cego que sempre tive por ele havia sido usado como corrente contra mim. Agora, liberta de ilusões, eu começava a ver que ainda havia um caminho a ser seguido. Não seria fácil, não seria rápido, mas seria meu. E naquele frio estrangeiro, eu comecei a alimentar um fogo interno que me aquecia de forma invisível. Não era o fogo da raiva pura, mas o da determinação silenciosa. Ele acreditava que eu iria desaparecer sem deixar vestígios, mas mal sabia que cada dia de abandono era também um dia em que eu preparava, passo a passo, a minha resposta. Os primeiros dias naquele asilo em terras estrangeiras foram como um mergulho forçado em águas geladas, onde o corpo luta para se acostumar ao frio e a mente tenta, em vão, encontrar um sentido para o que está acontecendo. O ambiente era limpo demais, asséptico demais, com corredores longos que pareciam não levar a lugar algum, cheios de portas iguais que escondiam histórias de abandono semelhantes à minha. O cheiro de desinfetante impregnava tudo, anulando qualquer lembrança de lar, qualquer vestígio de vida cotidiana. Era como se cada detalhe tivesse sido pensado para nos lembrar que ali não éramos pessoas com passado, mas apenas corpos à espera do esquecimento. Eu me sentia estrangeira não só pela língua que mal compreendia, mas também pela ausência de qualquer vínculo humano verdadeiro. Nos primeiros dias, a rotina foi imposta como uma espécie de anestesia. Horários fixos para acordar, para comer, para tomar remédios que eu não havia pedido, para participar de atividades que mais pareciam exercícios de contenção do que de lazer. Havia jogos de tabuleiro, músicas suaves, rodas de conversa em uma língua que não era a minha. Eu me sentava, observava, tentava compreender, mas tudo soava como um zumbido distante, como se o mundo ao meu redor tivesse perdido a cor. O que mais me cortava, porém, não era a estranheza do ambiente, mas a ausência do meu filho. Eu ainda me agarrava, por pura teimosia, à ideia de que ele apareceria de surpresa, talvez para me levar de volta, talvez para pedir desculpas. Mas as horas se arrastavam e nada acontecia. A primeira noite foi a pior. Deitada naquela cama estreita, cercada por paredes brancas e o som abafado de pessoas resmungando nos corredores, chorei em silêncio como não fazia há muitos anos. Chorei não apenas pelo abandono, mas pela sensação de ter sido arrancada de mim mesma, de não ter tido sequer o direito de escolher meu destino. Cada lágrima que escorria pelo meu rosto parecia gravar dentro de mim a certeza de que eu havia sido descartada como um objeto inútil. Mas, ao mesmo tempo, entre soluços abafados no travesseiro duro, algo dentro de mim se recusava a aceitar aquele fim. Havia uma centelha pequena, quase imperceptível, mas viva. Nos dias seguintes, comecei a observar os outros internos. Muitos já estavam completamente entregues à rotina do lugar, andando em círculos pelos corredores, repetindo frases sem sentido, olhando para o vazio como se esperassem um resgate que nunca viria. Outros ainda resistiam, contavam histórias de seus filhos, netos, das casas que deixaram para trás. Eram histórias carregadas de tristeza, mas também de resignação. Eu ouvia e pensava: será que é esse o meu futuro?
Ser mais uma entre tantas histórias apagadas, ser lembrada apenas em documentos, em papéis assinados, enquanto lá fora meu filho usufruía dos frutos da vida que construí? A ideia me revoltava, mas ao mesmo tempo me fortalecia. Eu não seria esquecida com tanta facilidade. A barreira da língua foi um golpe duro. Nos primeiros dias, era como estar presa dentro de uma bolha, incapaz de me comunicar plenamente, de explicar quem eu era, de contar minha história. Eu entendia apenas fragmentos, palavras soltas, gestos. E foi nesse silêncio forçado que descobri uma nova forma de resistência: observar. Eu prestava atenção em cada detalhe, nos horários de entrega de cartas, nos nomes que apareciam em listas, nas visitas raras que alguns internos recebiam. Enquanto muitos ali se perdiam no torpor da rotina, eu acumulava informações, como quem prepara um quebra-cabeça silencioso. Também havia momentos em que o corpo parecia querer desistir. A comida era insossa, servida em bandejas metálicas que lembravam mais prisões do que casas de repouso. Eu empurrava o alimento para dentro de mim não por prazer, mas por necessidade de sobreviver. As roupas que me deram eram uniformes sem identidade, como se quisessem apagar qualquer vestígio de quem eu fora. Mas, ao olhar para minhas mãos enrugadas, ainda reconhecia ali a marca da vida dura que levei, das batalhas que enfrentei, dos dias em que não me permiti desistir. Essas mãos já haviam sustentado um filho, já haviam erguido uma casa, já haviam trabalhado até sangrar. Não seria agora, diante da traição dele, que elas iriam se render. Nos corredores havia uma janela estreita de onde eu podia ver o céu. Era o único ponto do prédio onde me sentia próxima de algo que não podia ser controlado por ninguém. Eu passava longos minutos ali, olhando para as nuvens que se moviam lentamente, lembrando-me de que o tempo ainda era meu aliado. O tempo que ele acreditava que me apagaria seria o mesmo que eu usaria para me reconstruir. Essa janela se tornou meu refúgio, meu altar silencioso. Ali, eu prometi a mim mesma que não seria reduzida à condição de sombra. Os primeiros dias no exílio foram de choque, dor e desespero, mas também de uma revelação que me surpreendeu. Dentro de mim ainda existia uma força que eu julgava ter se perdido com a idade. Uma força que não gritava nem se impunha com violência, mas que resistia, silenciosa, aguardando o momento certo para se manifestar. Eu compreendi que, embora tivesse sido deixada para morrer esquecida, eu ainda estava viva. E enquanto houvesse vida, havia também a chance de escrever meu próprio fim, e não o que meu filho havia planejado para mim. Com o passar das semanas, algo em mim começou a se transformar de forma lenta, quase imperceptível, como se dentro daquele espaço frio e impessoal houvesse um sussurro insistente, lembrando-me de que eu ainda existia, de que a minha história não havia terminado, de que eu ainda era dona de mim mesma. O choque inicial do abandono dera lugar a uma lucidez que antes estava encoberta pelo peso da mágoa. Eu já não chorava todas as noites como nos primeiros dias. Já não me afundava apenas na lembrança amarga do momento em que fui deixada à própria sorte. Em vez disso, comecei a olhar para dentro de mim, a buscar forças em memórias que antes eu acreditava estarem enterradas, em fragmentos de coragem que o tempo e a vida dura haviam me ensinado a carregar. Era como se, em meio àquele exílio, eu estivesse redescobrindo a mulher que sempre fui, mas que a rotina, as responsabilidades e o amor incondicional por um filho ingrato haviam silenciado. Descobri que a solidão, ainda que cruel, podia ser fértil. Quando deixei de esperar por telefonemas que nunca chegavam, por visitas que nunca seriam feitas, passei a usar o tempo para me reencontrar com aquilo que havia sido deixado de lado. Comecei a escrever em um pequeno caderno que consegui com uma funcionária do asilo, registrando não apenas o que sentia, mas também minhas memórias, os fatos que marcaram minha vida, os detalhes de como cheguei até ali. Escrevia como se fosse um testemunho, um diário que poderia um dia servir não só como desabafo, mas também como prova de que eu nunca estive ausente, de que fui consciente de cada passo que me levou ao abandono.
Esse exercício me devolveu a sensação de controle, como se as palavras fossem tijolos, levantando uma nova muralha contra a dor. Também percebi que, apesar da distância, ainda tinha vínculos que não podiam ser apagados. Minha mente voltou a pensar nos documentos, nas propriedades, nos bens que conquistei ao longo de anos de trabalho e sacrifício. O filho que me havia trancado ali acreditava que tudo lhe cairia nas mãos como uma herança inevitável, mas o tempo e o silêncio me ofereceram a chance de provar o contrário. Comecei a refletir sobre a importância de não deixar que a minha vida fosse reduzida apenas a números em contas ou escrituras de imóveis. Se ele me via como um obstáculo a ser removido, eu poderia me transformar em uma muralha impossível de atravessar. Esse reencontro comigo mesma também foi físico. Aos poucos, recuperei a disciplina que havia deixado para trás. Caminhava pelo pátio todos os dias, respirava fundo, observava o céu e lembrava que ainda podia escolher como passar meus dias, mesmo dentro das limitações daquele lugar. Recusei-me a me entregar ao torpor que via em muitos dos outros internos, que se afogavam em remédios e rotina. Eu queria manter minha mente desperta, minha lucidez afiada. Era meu maior tesouro, minha arma silenciosa. Sabia que a ganância dele poderia se aproveitar de qualquer fragilidade, então eu deveria ser mais forte do que ele imaginava. Houve noites em que fechei os olhos e visualizei minha casa, meus jardins, os livros que ficaram na estante, a fotografia antiga que guardava no aparador. Cada detalhe me lembrava quem eu era e por que não podia permitir que o abandono fosse a sentença final. Não era apenas sobre mim, era sobre a memória de tudo que construí, das batalhas que enfrentei sozinha quando ninguém mais acreditava em mim, das pequenas vitórias que acumulei em silêncio. Essas lembranças se transformaram em combustível. Em vez de me afundar na dor, passei a me erguer dela, como quem decide usar as próprias cicatrizes como armadura. Foi nesse processo que, pela primeira vez em muito tempo, senti não apenas tristeza, mas também uma estranha forma de liberdade. Longe das manipulações dele, longe das cobranças, das chantagens emocionais disfarçadas de preocupação, eu estava só, mas estava inteira. Ele acreditava que me condenara a morrer esquecida, mas paradoxalmente havia me dado o espaço que eu precisava para respirar, para repensar, para me reorganizar. E nesse vazio nasceu a certeza de que eu ainda podia lutar, não com gritos ou violência, mas com astúcia e inteligência, com a calma de quem não tinha mais nada a perder. O reencontro comigo mesma não foi um instante único, mas um processo contínuo. A cada dia, eu me lembrava de que ainda tinha poder sobre pequenas escolhas. Podia escolher não me entregar ao rancor, mas sim ao planejamento. Podia escolher não ser vítima, mas testemunha e autora de uma história diferente. Podia escolher não ser esquecida, mas lembrada como alguém que não se curvou diante da maior traição que uma mãe pode sofrer. Essa consciência foi como uma chama acesa em meio à escuridão, discreta, mas suficiente para iluminar o caminho à frente. Eu já não era apenas a mãe abandonada em um asilo estrangeiro. Eu era uma mulher que, ao ser arrancada de sua vida, encontrou dentro de si a coragem para se reinventar. E essa redescoberta seria a base de tudo que viria a seguir. Porque se ele acreditava que havia me enterrado viva, eu estava pronta para provar que ainda tinha voz, ainda tinha escolha e ainda tinha o poder de decidir o destino de tudo o que construí. A cada página escrita no meu caderno, a cada passo dado no pátio, a cada olhar lançado pela janela em direção ao céu, eu reafirmava para mim mesma: eu não havia acabado. Eu estava apenas começando. O reencontro comigo mesma abriu um espaço que antes estava soterrado sob o peso da dor, e nesse espaço nasceu algo que se transformaria na essência da minha sobrevivência, um plano silencioso, paciente e firme, como raízes que crescem embaixo da terra sem que ninguém perceba, até que um dia se tornem fortes o bastante para sustentar uma árvore inteira. Não havia pressa, não havia lugar para o desespero. Eu compreendi que a única arma que me restava era o tempo, e eu o usaria a meu favor. Ele acreditava que eu murcharia ali,
que meus dias se perderiam em rotina até que eu desaparecesse. Mas cada minuto que ele imaginava como desperdício, eu transformaria em preparação. O primeiro passo foi perceber que eu ainda tinha poder, ainda que ele fosse invisível para quem não olhava de perto. Dentro do asilo, eu comecei a fazer amizades estratégicas. Funcionários, sempre sobrecarregados, não se importavam de parar alguns minutos para conversar, e nesses instantes eu deixava escapar, de forma calculada, fragmentos da minha vida. Mencionava propriedades, contas, o esforço de uma vida inteira para deixar algo de valor. Alguns se espantavam, outros apenas ouviam em silêncio, mas a minha intenção não era ostentar, e sim testar. Eu observava como reagiam, como absorviam minhas palavras, e aos poucos descobri em quem poderia confiar. Não precisava de muitos, apenas de 1 ou 2 rostos que não me vissem como mais uma idosa sem nome, mas como alguém que ainda carregava uma história concreta e viva. Entre esses poucos, havia uma funcionária chamada Helena, uma mulher séria, de meia idade, que parecia guardar suas próprias dores. Foi ela quem, um dia, me trouxe um telefone emprestado, quando percebeu que eu queria escrever uma carta que não poderia enviar pelos canais oficiais. Esse gesto simples abriu uma porta que eu soube aproveitar. Com a ajuda dela, consegui entrar em contato com um advogado que havia conhecido anos antes. Um homem discreto que sempre cuidara de assuntos de confiança para conhecidos da família. Não precisei explicar muito. Bastou dizer meu nome, minha situação e a traição do meu filho. Do outro lado da linha, ouvi um silêncio respeitoso e depois uma frase curta. Dona, não se preocupe. Vamos colocar tudo no lugar certo. A partir daquele momento, o plano ganhou corpo. Pedi que fossem transferidos documentos importantes, que escrituras fossem revisadas, que testamentos antigos fossem rasgados para dar lugar a novos. Fiz isso em silêncio, sem pressa, sabendo que a paciência era minha aliada. Eu tinha o tempo do meu lado, e o abandono dele me garantia justamente isso. Ninguém iria desconfiar do que eu estava preparando. Ele acreditava que estava livre de mim, mas não sabia que do outro lado do oceano eu estava redesenhando cada linha do meu legado. O advogado, com a calma de quem compreendia a gravidade da situação, sugeriu que eu criasse um fundo de proteção. Assim, mesmo que ele tentasse contestar no futuro, não teria acesso a nada. Aos poucos, transferi propriedades para instituições de confiança. Deixei parte em nome de pessoas que realmente haviam estado ao meu lado e garanti que a fatia maior fosse destinada a causas que me eram caras. Educação, cuidado com idosos, projetos sociais que sempre admirei. Não se tratava apenas de puni-lo, mas de garantir que minha vida tivesse um eco verdadeiro e não terminasse nas mãos gananciosas de quem me havia tratado como um estorvo. Enquanto esse processo corria, voltei a escrever no meu caderno, agora não mais apenas memórias, mas registros minuciosos do abandono. Cada dia sem contato, cada carta não respondida, cada silêncio pesado do telefone se tornou uma linha no meu diário. Eu sabia que esses registros poderiam, no futuro, servir de prova incontestável de quem realmente havia estado presente em minha vida. Esse diário era a combinação perfeita entre testemunho emocional e estratégia prática. Era como se eu estivesse criando, tijolo por tijolo, a muralha que me separaria para sempre da manipulação dele. O mais difícil, no entanto, foi manter o silêncio diante das outras pessoas do asilo. Muitos se entregavam à rotina e desistiam de pensar no que haviam deixado para trás. Eu, ao contrário, estava alerta o tempo todo, mas não podia demonstrar demais, não podia chamar atenção. Então aprendi a me disfarçar. Participava das atividades quando necessário, sorria quando esperavam, fingia resignação quando perguntavam sobre minha família. Por dentro, no entanto, havia um turbilhão de pensamentos, cálculos e decisões sendo tomadas. Era um jogo de máscaras, e eu usava cada uma delas com precisão. As noites eram longas, mas não mais dominadas apenas pelo vazio. Eu me deitava e, no silêncio, repassava mentalmente os próximos passos, como uma general planejando uma batalha invisível. Ele acreditava que eu estava derrotada,
Mas a verdade era que, a cada dia que passava, eu construía uma vitória silenciosa. Não precisava gritar, não precisava enfrentar de frente. Bastava esperar o momento certo para que tudo viesse à tona. O plano silencioso não era movido apenas pela vingança, mas também pela dignidade. Eu queria garantir que minha história não terminasse sob a sombra da traição. Queria que, quando ele finalmente retornasse, esperando encontrar um espólio pronto para ser devorado, se deparasse apenas com o eco do próprio vazio, com a certeza de que sua ganância havia sido em vão. Mais do que puni-lo, eu queria libertar a mim mesma da sensação de que havia sido derrotada. E ao ver cada detalhe do plano tomando forma, percebi que estava conseguindo. Foi nesse silêncio calculado que me tornei mais forte do que jamais havia sido. E enquanto ele vivia tranquilo, acreditando que havia se livrado de mim, eu, na solidão estrangeira, me preparava para o dia em que ele descobriria que o abandono que me impôs foi, na verdade, a chave de sua própria ruína. Quando o plano já estava em marcha e eu começava a sentir que não era apenas uma sombra naquele asilo estrangeiro, percebi que precisava de algo mais do que documentos e movimentações silenciosas. Eu precisava deixar um registro palpável daquilo que havia acontecido, algo que não fosse apenas o relato de advogados ou de papéis assinados em escritórios distantes, mas a minha própria voz impressa em páginas, testemunhando a cada linha o abandono a que fui submetida. Foi assim que nasceram as cartas. No início, escrevi com a esperança ingênua de que ele pudesse responder, de que em algum momento o coração dele fosse tocado pela consciência, e que ele me devolvesse uma linha sequer, uma palavra que mostrasse que ainda restava algum resquício do filho que eu havia criado. Mas com o tempo compreendi que essas cartas jamais seriam respondidas, e justamente por isso ganhavam um valor ainda maior. Tornavam-se a prova irrefutável do silêncio que ele escolheu como resposta para a minha existência. Escrevia com disciplina, quase todos os dias, em folhas que consegui com a ajuda da funcionária Helena, a mesma que havia aberto as portas para meus contatos iniciais. As primeiras cartas carregavam perguntas diretas. Por que você me deixou aqui? Será que algum dia volta para me ver? Lembra-se do que prometeu ao seu pai antes dele partir? Eu aguardava, aflita, por qualquer sinal de retorno, até mesmo uma negativa, mas nada vinha. O tempo foi passando e minhas palavras, antes frágeis e ansiosas, foram se tornando mais firmes, mais calculadas. Percebi que não precisava mais escrever para tentar arrancar dele uma resposta, mas sim para criar um arquivo vivo da verdade. Cada envelope enviado era uma testemunha que registrava não apenas meu abandono, mas também a indiferença dele. Guardei cópias de todas as cartas. Helena me ajudava a datá-las, a arquivá-las com cuidado, como quem preserva peças de um quebra-cabeça que um dia precisará ser montado diante de olhares incrédulos. O silêncio dele diante de dezenas de cartas se tornaria a prova mais poderosa de que não havia amor, não havia cuidado, não havia sequer humanidade em suas escolhas. E esse silêncio gritava muito mais alto do que qualquer palavra poderia gritar. Com o passar dos meses, a escrita das cartas se transformou também em um ritual íntimo. Ao mesmo tempo em que serviam como registros contra ele, também eram uma forma de eu falar comigo mesma, de reafirmar que ainda estava viva e consciente. Em algumas delas, descrevia minha rotina, os corredores frios, as refeições sem gosto, os rostos cansados dos que me rodeavam. Em outras, recordava passagens da infância dele, lembranças que talvez ele quisesse apagar, mas que eu fazia questão de registrar. O dia em que caiu da bicicleta e eu o carreguei no colo até o hospital, as noites em que fiquei acordada ao lado de sua cama, cuidando da febre alta, os aniversários em que me endividei para comprar o presente que ele tanto desejava. Cada carta era como um espelho que eu levantava diante de sua ingratidão, mostrando que eu jamais havia falhado em meu papel, mas ele sim havia falhado no dele. Houve um momento em que pensei em parar, em me render à ideia de que minhas cartas apenas desapareciam em algum balcão distante de correio. Mas não consegui, porque escrever era resistir, e resistir era sobreviver.
Sabia que, ainda que aquelas folhas jamais chegassem às mãos dele, elas já cumpriam um propósito. Mostravam a mim mesma que eu não estava calada, que eu não aceitava passivamente o papel que ele tentara me impor. Eu falava, e ainda que ele nunca me escutasse, o mundo um dia ouviria. A ausência de resposta tornou-se a marca mais cruel, mas também a mais valiosa. Pois enquanto ele me ignorava, acreditando que eu definhasse em silêncio, eu estava, na verdade, acumulando um arsenal invisível. Cada envelope carimbado era uma pedra lançada contra o castelo de ganância que ele erguia. Um castelo que ele acreditava sólido, mas que eu sabia que ruiria no momento em que fosse confrontado com a verdade. Lembro-me de uma carta específica, escrita numa noite chuvosa, quando o vento batia contra a janela estreita do quarto e o som da tempestade ecoava pelos corredores. Nela escrevi: "Você acredita que estou morta, mas cada palavra que envio é um pedaço da minha vida que se recusa a ser enterrado. Se um dia você voltar e tentar tomar aquilo que não lhe pertence, encontrará nestas linhas a lembrança de quem realmente sou e do que você me fez." Ao terminar, senti uma força estranha me percorrer, como se, pela primeira vez desde o dia da traição, eu tivesse recuperado a minha voz. Assim, as cartas que nunca foram respondidas se tornaram mais do que um lamento de mãe abandonada. Eram o testemunho vivo de que, mesmo diante do silêncio e da distância, eu ainda tinha a capacidade de agir, de documentar, de resistir. Ele jamais imaginaria que, ao me deixar naquele asilo distante, estava me dando também o tempo e a clareza para construir um legado que o excluiria para sempre. As cartas, com seus envelopes gastos e suas cópias bem guardadas, seriam a lembrança mais poderosa de que não existe silêncio capaz de apagar a verdade. Se as cartas que nunca eram respondidas me ensinaram a registrar o abandono, foi a rede inesperada que encontrei dentro daquele exílio que me mostrou que eu ainda podia contar com pessoas dispostas a me ver como ser humano, não apenas como mais um corpo velho à espera da morte. O asilo, com sua frieza estéril e sua rotina de reclusão, parecia ter sido construído para nos apagar em silêncio. Mas mesmo nas paredes mais rígidas surgem rachaduras, e foi através delas que encontrei rostos e gestos que se tornaram parte da minha sobrevivência. Helena foi a primeira, a funcionária de meia-idade que havia me dado acesso ao telefone e me ajudado a contatar o advogado. Ela nunca perguntava muito. Apenas escutava com atenção e oferecia pequenas ajudas, como trazer papéis extras, arrumar um espaço silencioso para eu escrever ou até mesmo esconder correspondências para que não fossem interceptadas. Eu via em seus olhos uma mistura de compaixão e admiração, como se ela mesma encontrasse forças ao perceber que eu não estava disposta a me render ao destino que me haviam imposto. Mas não foi só ela. Havia também Clara, uma enfermeira jovem que trabalhava no turno da noite. Foi durante uma madrugada em que acordei sufocada de lembranças que a encontrei sentada no corredor, lendo um livro à luz fraca de uma lâmpada. Aproximei-me e, ao perceber minha insônia, ela começou a conversar comigo em um inglês simples, mas suficiente para que eu entendesse. Descobri que ela estudava psicologia e que via naquele emprego não apenas uma obrigação, mas uma forma de compreender a mente humana em seus últimos estágios. Eu lhe contei parte da minha história, e ela, em troca, passou a trazer artigos, pequenos textos e até exercícios mentais para que eu mantivesse minha mente ativa. Clara se tornou uma espécie de guardiã das minhas noites. Uma presença que me lembrava de que eu ainda podia aprender, ainda podia crescer, mesmo quando o mundo tentava me reduzir a uma sombra. Entre os internos, encontrei também aliados. Havia um homem chamado Victor, ex-professor, que fora deixado ali pelos filhos após uma disputa por herança. Sua mente, embora envelhecida, permanecia afiada, e ele se tornou um companheiro de longas conversas. Com ele aprendi a arte da paciência, a força de quem já perdera muito, mas ainda encontrava sentido em transmitir conhecimento. Ele me ensinava expressões na língua local, contava histórias de resistência em tempos de guerra, e aos poucos fui absorvendo a noção de que o abandono não me tornava menor,
mas me dava a chance de construir novos vínculos fora do sangue que me havia traído. Cada palavra de Victor era como uma semente, e essas sementes se juntaram às que eu já cultivava em meu caderno e em meu plano. Com o tempo, percebi que essa pequena rede não era apenas apoio emocional, era também um círculo de proteção prática. Helena me ajudava a enviar e guardar documentos. Clara garantia que eu tivesse acesso a medicamentos apenas quando realmente necessários, evitando que me dopassem como faziam com tantos outros internos. Victor me ensinava a manter minha mente desperta, a não ceder à apatia. E como se tudo fosse parte de uma conspiração silenciosa contra o esquecimento, cada um deles se tornou peça fundamental para que eu conseguisse sustentar minha estratégia de resistência. Essa rede, embora discreta, era mais forte do que qualquer vínculo que eu esperava ter naquele lugar. Eles não eram família, não tinham nenhuma obrigação para comigo, mas justamente por isso sua presença era ainda mais valiosa. Não estavam ali por interesse, mas por escolha. E essa escolha me fez perceber que, mesmo quando o sangue trai, o espírito humano pode se unir de formas inesperadas para salvar o que ainda resta de dignidade em alguém. Foi com a ajuda deles que consegui, por exemplo, receber notícias de fora de forma mais frequente. Clara tinha amigos na universidade que a visitavam, e por meio dela eu soube que muitas das transferências legais que havia iniciado estavam se concretizando. Helena, em sua discrição, levava e trazia informações sem chamar a atenção da direção. Victor, com sua sabedoria, sempre me alertava para a importância de agir sem pressa, de não deixar rastros. A vingança mais sólida é a que parece apenas consequência natural da vida, ele me dizia, e eu gravava essas palavras em meu coração. A nova rede de apoio não substituía a família que eu havia perdido, mas me dava algo diferente. A certeza de que eu não estava sozinha, de que ainda havia olhos que me viam e mãos dispostas a me sustentar quando minhas forças falhavam. E foi com essa força coletiva que pude avançar nos meus planos sem desmoronar. As cartas não respondidas eram a prova do vazio que meu filho deixara, mas essa rede era a prova de que o vazio podia ser preenchido de outras formas. Cada gesto de solidariedade, cada conversa noturna, cada olhar cúmplice me lembrava que eu ainda tinha poder, que eu ainda era alguém com valor. E à medida que essa rede se consolidava, crescia dentro de mim a convicção de que o retorno dele, inevitável como eu já pressentia, não seria um reencontro com uma mãe vencida, mas com uma mulher fortalecida pelo silêncio e pela lealdade inesperada de estranhos. O abandono dele havia me ferido, mas havia também aberto espaço para que eu descobrisse novas formas de amor e de resistência. E era com essa rede invisível que eu me preparava para o próximo capítulo da minha história. Os anos passaram como um rio silencioso, marcado por pequenas rotinas e pela persistência do meu plano secreto. E quando finalmente o dia chegou em que a figura do meu filho reapareceu diante de mim, não foi como o reencontro de mãe e filho, mas como o choque inevitável entre duas forças que haviam se separado pelo abismo da ingratidão. Eu já não era mais a mulher que ele abandonara no asilo, perdida entre lágrimas e solidão. Eu havia aprendido a sobreviver, a registrar, a me fortalecer na rede silenciosa de apoio que construíra e, sobretudo, havia transformado cada instante de abandono em munição contra ele. Foi por isso que, quando o vi entrar de maneira arrogante, com roupas caras e um olhar apressado, não sentia a alegria que uma mãe deveria sentir, mas um distanciamento frio, como se diante de mim estivesse apenas um estranho marcado pela ganância. Ele veio sem anunciar, como se tivesse o direito de chegar a qualquer hora e exigir presença. Entrou pelo saguão do asilo, com ares de proprietário, cumprimentando funcionários sem prestar atenção, perguntando em voz alta onde eu estava, como se fosse dono do lugar. Quando nossos olhos se encontraram, não houve emoção no olhar dele, apenas cálculo. Eu sabia o que isso significava. Ele não vinha para me ver, não vinha por arrependimento ou saudade, mas porque o tempo passara e ele começara a preparar o movimento final, o de se apropriar daquilo que acreditava ser seu por direito. Sentou-se diante de mim como quem toma um lugar que nunca deixou de ser seu, embora tivesse me abandonado. Falou com um tom prático,
quase burocrático, dizendo que precisava organizar algumas coisas, que o futuro precisava ser garantido. Eu escutava em silêncio, com um leve sorriso escondido, porque cada palavra dele apenas confirmava o que eu já sabia. Não havia arrependimento, não havia amor, havia apenas interesse. Ele acreditava que o abandono havia sido esquecido, que a solidão havia me quebrado e que eu agora estaria pronta para entregar-lhe de bandeja tudo o que um dia conquistei. Falou das propriedades como quem fala de números em uma conta bancária. Citou a casa onde cresceu, os terrenos, até mesmo objetos que tinham mais valor sentimental do que financeiro, como se já os visse sendo vendidos em leilão. E a cada frase eu o observava, não com raiva, mas com uma calma quase cruel, porque dentro de mim crescia a certeza de que em breve ele descobriria que havia construído castelos sobre areia. Ele se inclinava para a frente, fazia perguntas sobre documentos, insinuava que eu já não tinha condições de administrar nada. Tudo isso sem perceber que eu, anos antes, já havia retirado de suas mãos qualquer possibilidade de tocar no que me pertencia. Quando tentou disfarçar um gesto de pressa, perguntando se eu já havia pensado em um testamento definitivo, quase ri. Quis saber se eu havia deixado tudo bem resolvido, porque era melhor para evitar problemas no futuro. Ele dizia isso como quem oferece cuidado, mas a falsidade escorria em cada sílaba. Eu percebia que, para ele, aquele reencontro não era um gesto de amor, mas apenas a etapa final de uma estratégia que começara no dia em que me trancou naquele asilo. Garantir que, quando eu morresse, sua herança estivesse pronta para ser desfrutada sem esforço. Foi nesse instante que senti o peso de cada carta que ele nunca respondeu, de cada noite que passei olhando pela janela estreita, de cada documento que assinei com mãos firmes ao lado do advogado que ele nunca imaginou que eu contataria. Tudo isso estava comigo, como uma armadura invisível, e me permitia encará-lo sem tremer, sem desviar os olhos. Ele acreditava que estava prestes a colher os frutos de sua traição, mas em breve descobriria que havia cultivado apenas vento. Antes de partir, ainda tentou me convencer com palavras doces, mal ensaiadas, dizendo que se importava comigo, que estava preocupado, que só queria garantir meu bem-estar. Eu assenti, deixei que ele falasse, como quem observa uma criança repetindo mentiras mal aprendidas. Não havia necessidade de confronto naquele momento. O tempo faria o trabalho por mim. Ele sairia dali com a sensação de que estava no controle, sem imaginar que cada passo já havia sido calculado para que, no final, não restasse nada em suas mãos. O retorno do meu filho não foi um reencontro familiar, mas o início do desenlace que eu havia preparado com paciência. Eu sabia que ele voltaria. Sabia que sua ganância não resistiria ao chamado daquilo que julgava ser sua herança. E foi justamente por esperar tanto tempo por esse momento que eu estava pronta, firme, inabalável. Ele acreditava que eu ainda era a mulher quebrada que ele abandonara, mas o que encontrou foi alguém que havia aprendido a usar o próprio silêncio como arma e que agora o esperava com a serenidade de quem já conhecia o desfecho. Enquanto o via partir naquele dia, carregando a arrogância de quem acredita estar prestes a vencer, senti uma paz estranha. Eu não precisava gritar, não precisava confrontá-lo de imediato. Bastava aguardar, porque muito em breve, quando tentasse estender suas mãos gananciosas sobre aquilo que julgava ser seu por direito, ele descobriria que nada, absolutamente nada, lhe pertencia mais. O que para ele parecia apenas mais uma formalidade, tornou-se diante de seus olhos a maior decepção de sua vida. E para mim, a confirmação de que cada noite solitária, cada carta ignorada e cada assinatura feita em silêncio havia valido a pena. O dia chegou quando ele, confiante, apareceu não apenas para conversar, mas para agir. Veio com pastas em mãos, papéis organizados, uma pressa ansiosa escondida atrás de frases ensaiadas. Dizia que precisava regularizar documentos, iniciar processos de venda, porque não era bom deixar as coisas em aberto.
Na verdade, ele estava pronto para estender suas mãos sobre tudo aquilo que eu havia construído, certo de que encontraria portas abertas, contas liberadas e propriedades à sua disposição. Fiquei sentada diante dele, observando enquanto folheava papéis, falava de terrenos e imóveis como se fossem apenas cifras, sem qualquer lembrança do suor e das lutas que os tornaram possíveis. Eu sabia que aquele era o momento em que sua máscara cairia de vez, porque até então ainda podia fingir alguma preocupação comigo, algum interesse disfarçado em palavras mansas. Mas agora, diante da possibilidade de ganhos concretos, não havia mais espaço para teatro. Ele falava como um comerciante diante de mercadorias, e o modo como mencionava meu futuro era apenas um eufemismo para o que restará quando você morrer. Quando finalmente colocou diante de mim os papéis que precisava que eu assinasse, sua mão firme denunciava a ansiedade. Ele acreditava que seria apenas uma formalidade, que eu, cansada e debilitada, cederia sem questionar. Mas quando olhou para mim esperando o gesto automático, encontrou um silêncio carregado de significado. Eu não toquei na caneta, apenas o encarei, com a calma de quem havia esperado anos por esse instante. Ele insistiu, tentando manter o tom controlado, explicando que aquilo era para o meu bem, que assim ele poderia cuidar de tudo com mais facilidade. Eu continuei em silêncio, deixando-o falar, até que, enfim, tirei de uma pasta ao meu lado os documentos que o advogado havia preparado e entreguei sobre a mesa. Seus olhos percorreram as primeiras linhas sem entender. O rosto, antes seguro, começou a se contorcer à medida que lia. Lá estava a prova incontestável de que nada, absolutamente nada, lhe pertencia mais. As propriedades haviam sido transferidas para instituições e pessoas de confiança. As contas estavam blindadas em fundos inacessíveis. O testamento antigo fora anulado e substituído por um novo, onde seu nome simplesmente não existia. Cada linha dos documentos era como uma sentença gravada em pedra. Ele não herdaria nada. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer grito. Eu o observava e via no seu rosto a incredulidade, dando lugar à fúria. Ele tentava buscar palavras, mas elas não vinham. Sua boca abria e fechava como a de um peixe fora d'água, incapaz de aceitar que a mãe que ele julgara vencida havia sido mais astuta do que ele jamais poderia imaginar. Finalmente, balbuciou acusações, chamou-me de ingrata, disse que eu estava sendo manipulada, que não sabia o que estava fazendo. Mas ali, diante dele, eu era mais lúcida do que nunca. Respondi com voz firme, sem elevar o tom. Eu sei exatamente o que fiz. E fiz porque você me ensinou, com o abandono, que não merecia nada do que construí. Ele levantou-se abruptamente, caminhou de um lado a outro como um animal enjaulado, tentando assimilar que todo o seu cálculo, todo o seu plano havia se desfeito diante de seus olhos. Aquele momento era o espelho invertido do dia em que me deixou no asilo. Se antes eu fora a mulher pequena, sentada em silêncio diante de sua decisão cruel, agora era ele quem se encolhia diante da minha firmeza. O poder havia mudado de mãos e ele sentia o peso dessa inversão. Tentou ainda argumentar, falou em recorrer à justiça, em contestar decisões, em reverter transferências. Eu o ouvi, mas dentro de mim apenas crescia uma sensação de vitória serena. Ele não sabia que tudo havia sido feito de forma impecável, com o cuidado de quem tinha tempo e determinação. Não havia brechas, não havia falhas. Cada detalhe fora pensado para que, quando esse dia chegasse, a frustração dele fosse completa. E foi. O que mais me marcou, porém, não foi a sua raiva, mas o seu desespero. Pela primeira vez, vi em seus olhos não apenas a frieza do cálculo, mas o medo verdadeiro de perder aquilo que jamais lhe pertenceu. Era como se a vida inteira tivesse se resumido a esse momento de expectativa, e agora, diante da revelação devastadora, ele não soubesse mais quem era. Sua identidade estava presa à herança que nunca teria, e sem ela restava apenas o vazio. Quando finalmente saiu, batendo a porta com violência, não senti ódio nem ressentimento.
Senti apenas um alívio profundo, como se um peso antigo tivesse sido retirado dos meus ombros. Eu havia esperado por aquele momento durante anos, e agora, enfim, ele acontecera. Ele descobrira que seu plano tinha sido inútil, que o abandono que planejou para mim foi também a semente de sua própria derrota. A revelação devastadora não foi apenas para ele. Foi também para mim, porque me mostrou que eu era capaz de resistir, de agir, de transformar dor em estratégia. Ele pensava que havia me condenado ao silêncio, mas fui eu quem o condenei ao vazio. E ao vê-lo partir, percebi que minha história já não estava mais presa ao abandono que sofri, mas ao poder que conquistei ao me recusar a ser apagada. Depois que ele saiu, batendo a porta com a fúria de quem se vê derrotado pelo próprio reflexo, o silêncio que tomou conta do quarto não era mais o mesmo silêncio pesado dos primeiros dias, aquele que esmagava meus ossos e me fazia acreditar que eu havia sido esquecida pelo mundo. Era um silêncio diferente, um silêncio pleno, quase sagrado, que trazia consigo o peso da vitória alcançada sem alardes, construída não com gritos nem confrontos diretos, mas com paciência, inteligência e dignidade. Eu me sentei diante da pequena mesa do quarto e deixei que esse silêncio me envolvesse como um manto, como se o tempo finalmente tivesse se curvado para me dizer que minha luta não havia sido em vão. Nos dias que se seguiram, soube por Helena e por Clara que ele tentara, desesperado, mover contatos, buscar brechas, encontrar uma forma de reverter aquilo que já estava firmado em cartório e protegido por leis que ele nunca pensou que eu tivesse a astúcia de invocar. Telefonou para advogados, pressionou conhecidos, gritou em corredores de tribunais, mas nada podia ser feito. Eu havia preparado cada detalhe com calma e precisão, e agora a rede que ele acreditava controlar se desfazia entre os dedos. Era como areia escorrendo de suas mãos. Quanto mais tentava segurar, mais percebia que não havia nada a agarrar. A notícia de que ele não herdaria nada não ficou restrita às paredes frias do asilo. O mundo ao redor começou a saber. Alguns vizinhos antigos escreveram, lembrando-se de mim, elogiando a firmeza da decisão. Organizações para as quais eu havia destinado parte dos bens enviaram cartas de agradecimento. Algumas até publicaram pequenas notas em jornais locais. Aquelas palavras impressas eram o testemunho público de que minha vida não havia terminado no esquecimento, mas renascido na justiça silenciosa de uma escolha firme. Ele, que acreditava que tudo seria um segredo guardado entre nós, agora via sua derrota ecoar em lugares que nunca imaginou. O mais curioso foi que, enquanto ele se consumia em raiva, eu finalmente encontrei paz. Já não precisava planejar. Já não precisava escrever cartas na esperança de serem respondidas. Já não precisava fingir resignação. A batalha havia sido travada e vencida, e o campo de guerra agora era apenas dele. Eu podia me permitir descansar, não no sentido de desistir, mas no de saber que não havia mais nada a temer. Tudo estava protegido. Tudo estava garantido. A rede de apoio que formei dentro daquele asilo também celebrou comigo. Clara trouxe flores em uma noite silenciosa, dizendo que me via como exemplo de resistência. Victor, o velho professor, riu com seu humor sarcástico e disse que a vida havia me transformado em uma estrategista melhor do que muitos generais que estudara em seus livros. Helena, com lágrimas nos olhos, apertou minhas mãos e disse que, graças a mim, ela havia encontrado coragem para enfrentar também seus próprios fantasmas. Percebi então que minha luta não havia servido apenas para derrotar meu filho, mas também para inspirar aqueles que estavam à minha volta, provando que mesmo quando o mundo tenta nos reduzir ao silêncio, ainda é possível resistir com dignidade. E quanto a ele? Soube que, em sua cidade natal, as pessoas comentavam sua frieza. O filho que abandonara a mãe em um asilo estrangeiro, agora, era também o homem que não herdara nada. O que restava a ele era apenas a própria imagem, marcada pela ganância e pela vergonha. Ele tentou, em vão, inverter a narrativa, dizendo que eu havia sido manipulada, que não estava em pleno juízo. Mas os documentos, as cartas, os testemunhos de quem me acompanhou eram inquestionáveis. O abandono dele não era mais apenas uma ferida pessoal,
era agora um fato registrado e confirmado. Com o tempo, percebi que minha vingança não havia sido apenas excluir seu nome de papéis e bens. Minha verdadeira vitória foi ter mostrado que amor não se compra, que laços de sangue não são garantia de respeito e que ninguém tem o direito de apagar uma vida que ainda pulsa. Ele acreditava que me havia condenado ao esquecimento, mas na verdade havia me dado a chance de mostrar ao mundo que o verdadeiro poder não está na herança que se deixa, mas na dignidade com que se vive. Nos últimos dias que passei naquele asilo, antes de me mudar para um lugar menor e mais tranquilo, onde pudesse viver sem correria e sem fingimentos, escrevi uma última carta. Não para ele, porque já não fazia sentido, mas para mim mesma. Nela registrei tudo: o dia da traição, o choque do abandono, as cartas não respondidas, a rede de apoio, o retorno arrogante, a revelação devastadora e, por fim, a justiça silenciosa. Dobrei essa carta e guardei-a entre as páginas do meu caderno, não como uma lembrança de dor, mas como um lembrete da força que descobri em mim. O fecho de justiça silenciosa não trouxe fogos de artifício, não trouxe aplausos, nem grandes gestos. Trouxe apenas a paz de saber que não deixei que a crueldade dele definisse meu fim. Trouxe a serenidade de quem sabe que, mesmo no exílio, conseguiu transformar abandono em resistência e dor em legado. E, sobretudo, trouxe a certeza de que, quando minha história enfim chegar ao seu ponto final, não será marcada pela sombra de um filho ganancioso, mas pela luz de uma mulher que soube, até o último instante, escolher a dignidade.